O grito chegou como uma dobra no silêncio do serrage, um som curto, abafado, que atravessou corredores revestidos de tapetes e parou nas janelas altas de Topkapi. Era noite e as velas tremiam como pequenas testemunhas. O vento que vinha do Bósforo trazia um odor de água e benjoim. Nas paredes, os retratos dourados e os painéis bordados pareciam guardar o mesmo segredo que agora vibrava no ar, um segredo tecido em seda e silêncio. Se você vai ficar até o fim, inscreva-se no canal e deixe nos comentários o nome de outra figura histórica que devemos investigar. Fique até o último detalhe. A história que contamos hoje começa no brilho das estrelas e termina onde o poder cala as vozes. Fátima Sultan nasceu em 1606, num inverno em que a neve demorou mais do que o costume sobre os telhados de Istambul. Filha de linhagem sagrada para o palácio, cresceu entre livros, aritmética de marés e versos persas sussurrados por preceptoras atentas. Havia nela uma inclinação precoce para as coisas que não se tocavam, os mapas celestes que o velho astrônomo trazia ao harém, os nomes das constelações que aprendia em voz baixa antes de dormir. Era entre as princesas a que mais gostava de olhar as estrelas, pequenas pontas de prata que prometiam distâncias que ninguém do serrage podia alcançar. Esse amor pelas alturas foi a primeira incompatibilidade com o que se esperava dela. O destino de uma princesa era um tecido de alianças, e suas mãos, embora delicadas, serviriam para selar pactos que a mente de Fátima não compreendia por inteiro. O harém, como microcosmo do império, tinha sua própria hierarquia formal e não declarada. Havia rotinas que se repetiam como orações, banho às primeiras horas, aulas de etiqueta e leitura, os ritos de apresentação, os encontros com as mulheres que serviam de ponte entre as princesas e o mundo político, as odaliscas que guardavam memórias, as eunucas que mensuravam a intimidade alheia. Cossim Sultan, sua mãe, movia-se naquela teia com uma mistura de pragmatismo e temor. Era mulher de capacidade política notória, quem nos salões conseguia negociar favores e destinos. Mas também sabia que cada concessão vinha com um preço invisível. Filhos e filhas eram peças na geografia do poder. Proteger uma filha significava às vezes aceitá-la como um presente ao Estado. Os preparativos para um casamento de princesa obedeciam a um protocolo antigo, quase litúrgico. Documentos do palácio, registros, notas de cronistas e listas de atribuições falam em termos que resistem à tradução simples. Tervili, Mubarek, Talim, Gerdek. Eram ritos de passagem que combinavam o prático e o simbólico, onde o corpo da jovem era interpretado como território de representação política. No Gelin Koski, o pavilhão da noiva, convergiam as artesãs, as médicas do palácio e as instrutoras de etiqueta. Tecidos de seda, o dourado feito de fios que pareciam capturar a luz, eram dispostos sobre mesas, perfumes eram misturados em pequenas tigelas, e espelhos eram posicionados com cuidado, não para que a noiva se admirasse, mas para que aprendesse a se ver como o outro a veria. Fátima atravessou aquele pavilhão com a lentidão contida de quem mede a própria respiração. As mãos que a vestiam eram mãos experientes, os dedos conheciam os dobras e nós que prendiam a roupa ao corpo como se o tecido fosse uma armadura. Um espelho, uma superfície que devia dizer-lhe quem devia ser. Ela tocou o vidro e a sua imagem respondeu com a mesma pergunta que agora circulava pelo serrage. Como conservar dentro de si a palavra que fora ensinada e, ao mesmo tempo, obedecer ao destino que se tecia ao redor? Houve dias em que ela ainda conseguia trocar confidências com outras meninas do harém, risos baixos sobre romances persas, cartas secretas dobradas como petições, pequenas rebeliões que se resolviam em sutilezas. Mas, gradualmente, as conversas se estreitaram. Uma disciplina invisível foi se insinuando. Dormidas mais cedo, duchas aromáticas reforçadas com óleos que guiavam o corpo ao sono, ervas e preparados administrados por médicos que alegavam segurança e calma. Nos códices do palácio, essas práticas aparecem descritas como medidas de preparo para a consumação da união, um cuidado para evitar desordens e vergonhas que pudessem manchar a honra da casa. Na realidade das câmaras, eram instrumentos de condicionamento,
substâncias que diminuíam a resistência, canções e recitações que repetiam papéis, um conjunto de procedimentos que transformava o corpo em cenário. Kara Mustafa Pasha chegou ao palácio como representante de uma ordem maior. Ninguém imaginava que um casamento pudesse ser um contrato de existência para uma pessoa e uma ratificação de poder para outra. O Pasha vinha investido por cargos e promessas. Trazia consigo não só as vestes de autoridade, mas também um comportamento preparado para a dominação. Não se trata de buscar em sua figura uma caricatura de maldade. Havia nele costumes do seu tempo, hábitos forjados em campos de batalha e nas mesas de conselho. Havia também traços humanos, cansaço, ambição, noites em que a parca solidão o visitava. Mas nada disso justificava o que seria exigido daquela primeira noite. Nos dias que antecederam o casamento de 1623, as rotinas do harém tornaram-se mais rígidas. O serviço de cozinha preparava alimentos com temperos que prometiam fortificar e acalmar. As tecelãs bordavam insígnias e motivos que celebravam a aliança. Na noite que se impunha como prova, Fátima foi conduzida ao Jelin Koshko sobre uma luz de lampiões que espalhavam sombras alongadas pelos corredores. Aos pés do pavilhão, o silêncio era quase um tecido que cobria passos e vozes. Antes de entrar, ela viu por um momento o céu serpeando acima das cúpulas. Estrelas que lhe lembraram a aula do astrônomo, um mapa que agora não se aplicava à sua vida. A preparação final obedeceu a um compasso quase ritual. As mulheres que a cercavam repetiam palavras de bênção enquanto aplicavam óleos perfumados que aqueciam a pele. Falavam também de madressas e de conselhos, e como tudo ali contribuía para que o nome da família brilhasse. Gulnar Hatun, uma instrutora respeitada, aproximou-se com a voz baixa. É para o seu bem, sultaninha. Tudo será a honra de sua casa. Havia ternura nas suas mãos, mas também a firmeza de quem cumpria um dever. Fátima escutava, pensava nas estrelas e por um instante desejou que a luz delas atravessasse aquelas paredes e a levasse para longe. A noite deslizou em uma sucessão de imagens pontuais. A cerimônia pública com as primeiras bênçãos, o cortejo que levou a noiva ao quarto, a porta que se fechou por trás. O relato dos documentos evita detalhes explícitos. Nas páginas achadas nos arquivos de Istambul estão registradas palavras que descrevem a consumação como ato de ratificação, um passo necessário para que o casamento fosse aceito e reconhecido pela corte. Entre as linhas, porém, leem-se lacunas que são matéria-prima para a reconstrução, ecos, testemunhos indiretos e notas de cronistas que, com eufemismos, admitem o caráter coercitivo de certas práticas. Não se pode afirmar com documentação direta tudo o que se passou naquela noite. A história oficial protegeu-se com o silêncio. Mas as sensações que os relatos preservam são suficientes para entender a dimensão do trauma. Imaginem a cena em termos de luz, som e textura. As velas diminuindo, o odor pesado de ungüentos, o tecido da veste enrolando-se ao corpo como se pretendesse fundi-lo à cerimônia. Passos que se aproximavam, a respiração que se altera e não encontra refúgio. Fátima, que antes contemplava o céu, viu os contornos da sala se fecharem como uma concha. Havia um movimento de consentimento forçado, gestos solicitados por protocolos que confundiam obrigação e afeto, e, em algum ponto, a razão cedeu ao peso do ocorrido. No dia seguinte, as aparências foram mantidas. O palácio é hábil em costurar feridas com seda. Sorrisos foram trocados, cumprimentos foram feitos e a corte proclamou a união com protocolos. Mas, por dentro, algo havia mudado irremediavelmente em Fátima. O choque não se mostrava em feridas visíveis, manifestou-se em noites insones, em olhares que se desviavam do espelho, em um corpo que se tornara um livro trancado. Ela passou a frequentar banhos longos, desejando que a água lavasse não só a pele, mas a memória. As preparações que antes serviam à beleza transformaram-se em rituais de sobrevivência. Perfumes e óleos eram agora uma cortina que camuflava o que se tentava esquecer. Cosen observou em silêncio. Para a mãe, a estabilidade política era uma necessidade que podia, por vezes, demandar sacrifícios privados. Havia, nas suas decisões, um cálculo que misturava proteção e desistência.
Ao entregar sua filha a um destino que lhe parecia inevitável, Cossem buscava, com um olho no presente e outro no futuro, garantir a sobrevivência de um clã no jogo fluido do poder. Não se trata de reduzir Cossem a uma tirana sem coração. Sua habilidade política permitia-lhe salvar vidas e, simultaneamente, negociar destinos. A ambivalência de suas ações é a chave para compreender o funcionamento do palácio e para sentir a complexa dor de quem, por laços de sangue, é forçada a escolher entre filiação e Estado. As semanas que se seguiram foram preenchidas por uma normalidade que cheirava à contradição. Fátima cumpria suas obrigações cerimoniais, recebia visitas protocolares e participava de aulas que mascaravam um vazio mais profundo. O Pacha, por sua vez, continuou suas funções públicas. Rodeado por conselheiros e oficiais, parecia indiferente ao colapso íntimo que se desenrolava naquela ala do palácio. Ainda assim, há registros que apontam para uma transformação sutil. Relatos de conselheiros mencionam noites de inquietação do Pacha. Cartas de serviço revelam ordens que tentavam remendar conflitos. E um diário particular, fragmento preservado entre papéis de um cronista, sugere que ele, em momentos de lucidez, reconheceu a violência simbólica do gesto que consumara. No arquivo, os documentos surgem como lâminas de luz sobre a noite. Existem registros administrativos, notas de madressas, listas de despesas que detalham sedas e perfumes, e pequenos comentários de médicos do palácio. Em alguns desses papéis, lê-se a menção a remédios, mandrágora, óleos sedativos, preparações que então se acreditavam úteis para controlar o corpo e o medo. Esses elementos históricos não justificam, mas ajudam a compor um retrato de um sistema que institucionalizava o sofrimento. Ao serem lidos hoje, os papéis não só atestam procedimentos, eles denunciam uma lógica que transformava mulheres em instrumentos de representação. Fátima sobreviveu a essa primeira noite, mas a sobrevida era feita de silêncios longos e de fragmentos de memória que voltavam como sombras. A sua vida posterior foi uma sequência de adaptações, encontros sociais preenchidos com etiqueta, gestos públicos que escondiam feridas privadas. Ao mesmo tempo, manteve, em segredo, o hábito de atravessar os salões nas primeiras horas, indo aos terraços para olhar as estrelas. Às vezes, recitava em voz baixa os versos que aprendera na infância, como se a língua da poesia fosse um antídoto contra o apagamento. A história de Fátima não se encerra nela. Há uma persistência institucional dos protocolos que geraram aquele medo inicial. Gerações seguintes também conheceriam ritos e práticas que, embora mudassem de forma, repetiam a lógica de que a autonomia feminina podia ser cedida em favor de um interesse mais amplo. Documentos posteriores, cartas e relatos fragmentários mostram como o modelo se perpetuou, adaptando-se às condições políticas. E há, finalmente, a voz da investigação moderna. Arquivos que, abertos décadas ou séculos depois, permitem aos cronistas contemporâneos reconstruir com delicadeza e firmeza o que antes foi calado. Mas o que pesa é a presença do corpo como testemunha silenciosa. O espelho que aparecera no Guelin Cosco retorna como símbolo, agora não mais apenas como objeto que define a imagem social, mas como superfície que reflete uma identidade partida. A seda e o dourado voltam como metáforas do luxo que aprisiona. A água dos banhos como um desejo de purificação que o poder converteu em controle. E as estrelas, sempre as estrelas, permanecem como lembrança de horizontes possíveis para quem teve o olhar voltado para o alto. Naquele corredor, onde o grito cortara o silêncio, passos se apressaram e vozes trocaram ordens contidas. Uma carta, depositada discretamente entre as folhas de um registro, anunciava que havia documentos demais para serem esquecidos. Alguém, intrépido ou cauteloso, começava a juntar retalhos. A investigação, lenta como o trabalho de um ourives, ia revelar o contorno das práticas institucionais. Mas a verdadeira medida do custo daquela noite continuaria a ser o silêncio que se alojava no corpo de uma mulher, e a maneira como o palácio, em nome do Estado, transformava privada dor em protocolo público.
A porta do Guelin Cosco bateu com uma leve reverberação. Lá dentro, a escuridão prometia tanto esquecimento quanto memória. Fátima sentou-se numa almofada, tocou o espelho e, por um instante, deixou que as imagens do passado e do céu se superpusessem. Lá fora, o mar continuava seu rumor antigo. Dentro, o tempo parecia suspenso, pronto para ser cortado por palavras que ainda não tinham sido ditas. A investigação que segue busca exatamente essas palavras, os documentos, os relatos, os traços que apontam para uma prática institucional que impôs medo à noite mais íntima da vida de princesas como Fátima. Ainda havia muito a desvelar. Cartas que aguardavam leitura, testemunhos de eunucos que viveram nos bastidores, receitas médicas anotadas à mão, correspondências que traçavam alianças políticas. E enquanto o palácio retoma suas rotinas, uma pergunta fica no ar, curta e afiada. Como medir o preço do silêncio quando ele foi tecido pela própria corte? A resposta está entre os papéis, nas dobras dos tecidos, nas marcas que o tempo não apagou. Seguiremos então por esses corredores de papel e seda, procurando compreender não só o que aconteceu naquela noite de 1623, mas por que tantas outras noites, em outras cortes, repetiram os mesmos gestos. O homem que abriu os papéis naquela madrugada era de mãos calejadas e passo cauteloso. Chamavam-no Halim nas anotações que deixaram nos cantos das folhas, não como autor das cartas, mas como quem, tempos depois, empilhou papéis com a reverência de quem guarda relicário. Halim subiu as escadas da ala norte, levando consigo um cesto de documentos que cheiravam a poeira, cera e tinta. Uma mistura que parecia, à sua maneira, a própria substância do silêncio. Sentou-se junto à janela do gabinete do palácio, onde a luz do amanhecer entrava rasgando os véus da cortina, e deixou que o mar lhe devolvesse, com seu rumor, a coragem de ler. As primeiras folhas eram oficiais, ordens rubricadas, sumários de despesas, listas de presentes trocados entre casas rivais. Entre elas, uma pequena carta dobrada em 4, escrita num papel mais fino, quase translúcido. A caligrafia era rápida, como quem escreve com pressa e medo. O destinatário era um nome que voltava sempre nas correspondências de governo, não o sultão em pessoa, mas um cargo que impunha presença, o que administrava a casa do príncipe. Halim abriu a carta. Havia nela instruções claras sobre o que, segundo a perspectiva de quem assinara, deveria ser feito para que a honra não se desvie e para que a aliança se mantenha intacta. Nas margens, sinais que pareciam notas de quem acompanhara o cumprimento, datas, iniciais, um pequeno traço que poderia indicar concordância. Não era, porém, o teor formal que lhe gelou a mão. Entre aquelas linhas havia uma referência técnica escrita com o cuidado de quem não desejava que qualquer leitor casual a entendesse. Preparação com mandrágora e hidromel leve, administrar após o recolhimento, observar sinais de sangramento, repouso absoluto. Um receituário que se misturava a uma ordem política. Halim passou o dedo por cima das letras como quem toca uma cicatriz. Aquela linguagem, quase médica, quase ritual, revelava como se transformara em técnica o que, noutros termos, poderia haver sido chamado de coerção. Seguiram-se nas caixas relatos de eunucos que não queriam mais carregar o peso de suas memórias. Um deles, assinado apenas com um nome de infância e rabiscado num canto, contava com pudor e repulsa o modo como os ritos se sucediam. O banho preparado com ervas, a música que tentava acalmar a resistência, a presença de uma comitiva que vigiava as portas. Não havia glamour nas palavras, havia rotina. Era como dobrar um lenço, escreveu o homem, metáfora simples para algo que na prática partia corpos e destinos. A letra tremia nas últimas linhas. Que alguém, algum dia, conte como foi. Era um pedido mais do que uma confissão. Outros papéis eram mais ardilosos. Um registro de despesas trazia a nota de pagamento a mulheres encarregadas de ensinar flâmulas e reverências, e ao lado a compra de óleos sedativos e pomadas, para tranquilizar o corpo e a língua. Em cartas privadas entre conselheiros, lia-se a argumentação que justificava tudo. Se a princesa pudesse, por descuido, engravidar de um homem que não consolidasse a aliança, haveria perigo maior para a ordem. A lógica, articulada com a frieza de quem pensa em termos de território e influência, transformava corpos em peças de xadrez.
Halim leu até que a luz do sol lhe queimou as pálpebras. Em seus dedos, o calor do papel parecia conter a lembrança de mãos que jamais voltariam a ser suas. Lá fora, um galho batia na janela. Dentro, o som das marés era um relógio que registrava as horas da memória. Ele voltou-se então para uma caixa menor, de couro escurecido, onde um objeto chamava outros objetos. Um espelho de mão, com a moldura de madeira delicadamente entalhada, trazia no verso uma inscrição quase apagada. Era a caligrafia de uma mulher, fina, segura, e por isso mesmo surpresa para quem esperava apenas notas de homens. Alguém escrevera uma frase curta, tantas vezes repetida nos versos que Fátima recitava ao olhar as estrelas: "Que eu não seja apenas imagem para vossos olhos." Halim sentiu um arrepio. Não era só uma peça de vaidade, era um testamento. A carta que se seguiu àquela descoberta era de outra ordem. Um ministro de província enviava notícias sobre um casamento a ser selado, delineando os termos políticos e sugerindo que certas medidas discretas garantiriam o sucesso do enlace. Havia um eufemismo recorrente: estabilidade do lar público. Em vários documentos, o mesmo eufemismo cobria ordens de controle corporal. Era possível, lendo à luz do conjunto, ver com clareza a cadeia que partia de decisões tomadas nos salões do poder e escorria até práticas que se aplicavam, sorrateiras, nos aposentos privados. Entre as correspondências, Halim encontrou também uma folha solta, de uma caligrafia espessa, onde uma voz feminina, talvez de uma dama de companhia, contava em poucas linhas uma cena de madrugada. Não havia moralismo nas palavras, apenas imagem. Ela recitou os versos e depois ficou calada. Não era a voz que faltava, era a possibilidade de falar sem que a fala fosse apropriada. A testemunha citava o rosto de Fátima, pálido como se a luz tivesse passado por dentro dela, e descrevia uma moeda de prata que fora colocada na mão de um oficial após a ação, pagamento e sentença num só gesto. O conjunto formava um mapa de responsabilidades dispersas: médicos, oficiais, mulheres do serviço, eunucos que obedeciam, políticos que justificavam. Era um aparelho complexo que havia aprendido a usar a dor como método de pacificação e, como toda máquina bem calibrada, conservava registros frios que permitiam reconstruir seus passos. Halim fechou os olhos por um instante. Pensou nas noites em que, anos e anos, princesas atravessavam corredores sem nome, a passos contidos, para cumprir ritos que as definiriam apenas como peças de representação. Pensou nas estrelas que Fátima visitara no terraço e na poesia que ela murmurava, uma invocação à resistência em voz baixa. Era possível, refletiu Halim, que a resistência tivesse se manifestado não em revolta explícita, mas em pequenos gestos. Um verso escondido, um espelho que guardava inscrição, o ato de olhar o céu como um gesto de pertencimento a algo maior que o palácio. A investigação que começava ali não era só de papéis, era de nomes. Halim entendeu que um dos maiores gestos possíveis seria devolver identidade às vozes que os registros oficiais haviam apagado. Começou então a transcrever. Em um caderno, copiou trechos das cartas, as datas, os nomes dos oficiais e, ao lado, com letra menor, as possíveis traduções do eufemismo que cobria cada ato. Ao consignar aquilo por escrito, dava a si mesmo a sensação de que, de algum modo, as palavras recobravam o corpo que lhes havia sido tirado. As noites que se sucederam foram marcadas por um ritmo preciso. Leitura, classificação, noite no terraço recitando versos. Halim passara a sair com o espelho de Fátima, levava-o consigo como se carregasse uma tocha. Entre os documentos havia também uma lista, escrita por uma mão burocrática, de nomes de princesas que passaram pelo Celin Köşkü nos últimos 50 anos. Algumas tinham anotações ao lado: casada jovem, sem descendência, doença prolongada. Ao traçar uma linha entre aqueles registros, Halim percebeu um padrão. Onde havia políticas matrimoniais mais firmes, havia também maior incidência de procedimentos e, por consequência, de sinais de lesão do corpo, as marcas que os papéis insistiam em disfarçar com termos clínicos.
Mas não era apenas ruína. Num dossiê separado, encontrado enrolado num pano, havia cartas de mulheres que, nos intervalos entre a vigilância e a etiqueta, haviam tecido redes de cuidado. Não eram declarações públicas, eram bilhetes trocados entre damas em que se combinavam palavras que soavam como proteção. Cuidados durante a menstruação, auxílio para dissimular sinais, receitas de plantas que aliviavam dores, versos que passavam de uma a outra como remédio. Ali, a agência feminina se manifestava não em gesto público, mas em pequenas alianças que preservavam fragmentos de autonomia. Halim leu e sentiu pela primeira vez um fio de esperança. Naquelas linhas havia uma comunidade que resistia ao aparato. O palácio, porém, não era monolítico. Nas cartas administrativas havia sinais de disputas. Alguns oficiais advertiam contra medidas excessivas, temendo que escândalos viessem à tona. Outros defendiam a firmeza da disciplina como se ela fosse o mesmo que manutenção do Estado. Em uma carta anônima, talvez uma nota de um médico que se arrependia tarde demais, lia-se: "Somos poucos que compreendemos que a ordem se constrói também sobre o consentimento e não apenas pela obediência imposta." A frase, crua, surgia como um estilhaço entre discursos justificadores. Foi numa dessas noites, quando o vento trouxe consigo uma brisa mais fresca do mar, que Halim abriu uma carta cujo lacre ainda guardava a marca de um anel. Dentro, uma linha curta e direta: "Não permita que se escreva que elas foram apenas vãs imagens." A assinatura era ilegível, mas para Halim não havia dúvida. Aquela voz era das que tinham visto de perto. Ele pegou o espelho e colocou-o sobre o caderno onde vinha transcrevendo. A superfície refletiu o céu escuro, salpicado de estrelas. Era como se o tempo se dobrasse e Fátima, por um instante, olhasse para ele e para o próprio palácio. Decidiu então o gesto que marcaria o começo formal da investigação. Não a publicação, nem era época para publicações, mas a formação de um pequeno conjunto de cópias que ele deixaria em casas de confiança fora do palácio. A casa de uma viúva de embaixador, o gabinete de um mercador que reconhecia o valor da memória, o esconderijo de uma irmã caridosa que recolhia poemas. Não se tratava de espalhar escândalo, tratava-se de multiplicar testemunho. Se o palácio pretendia tornar as mulheres apenas imagens, Halim responderia devolvendo-lhes nomes. Mas havia algo a mais escondido entre as folhas. Uma ordem datada pouco depois da noite de 1623. Ela vinha com um carimbo e a letra miúda de um secretário explicava que certas decisões deveriam ser mantidas em registro confidencial. Frase que, nas margens, alguém riscara com uma caneta, acrescentando: "Permanecem na casa, por interesse do trono." A nota incluía também uma menção direta a uma das pessoas presentes naquela noite. Um oficial que, anos depois, subira na hierarquia e cujo nome agora aparecia em cargos que decidiam políticas matrimoniais. Halim sentiu que o rastro conduzia a responsáveis concretos, homens e mulheres, que haviam permitido que a regra se impusesse sobre corpos. Ao fechar as caixas, colocou como última ação do dia o espelho de Fátima voltado para a janela. As estrelas, refletidas nele, pareciam agora muito mais próximas. A investigação não desfaria os danos causados, mas nomeá-los era um começo. E enquanto as sombras da manhã esticavam-se pelos corredores, Halim ouviu de novo, como quem se lembra de uma lição antiga, os versos que Fátima repetira no terraço. "Olhe para cima, que há um sempre mais vasto." Esses versos tornaram-se para ele um compromisso: transcrever, proteger, passar adiante. Ao guardar a chave da arca onde depositar as cópias, Halim soube que o próximo papel a ser aberto conteria um elemento capaz de ligar não só atos e ordens, mas também as razões que os legitimaram. Era uma carta dirigida a um conselheiro religioso, um pedido formal de orientação sobre a moral do Estado em assuntos de honra e reprodução. A assinatura era de um homem cujo peso político justificara a cautela de quem escondera o documento. Halim respirou fundo. Sabia que, ao abrir aquela folha específica, arrastaria luz sobre uma teia de justificativas que sustentaram o silêncio por décadas.
E então, com o espelho na janela, as caixas alinhadas ao seu lado e o caderno cheio de nomes e notas, Halim começou a desdobrar a carta. A escrita, ao mesmo tempo erudita e alarmada, abria uma senda que prometia não só olhos sobre o passado, mas respostas para a questão que pairara desde o início: como medir o preço do silêncio quando ele foi tecido pela própria corte? Um parágrafo, escrito com mais cautela do que os demais, advertia sobre a necessidade de cooperação dos portadores do saber. Os homens de religião e os que guardam a lei hão de, quando for requerido, dar pareceres que apontem para a necessidade de medidas discretas, sob pena de que a exposição maior não sirva senão aos inimigos do trono. Halim sentiu um amontoado de náusea e raiva. Não era somente a aritmética do poder que o surpreendia. O que o deixava sem fôlego era a naturalidade com que se tratava de decidir sobre corpos e destinos como se fossem peças de um xadrez. As justificativas, revestidas de preceitos e misericórdia, ocultavam uma certeza, que a ordem se faz também por meio daquilo que se cala. E ali, entre as letras, estava a prova de que a prudência havia sido, muitas vezes, a máscara da desumanidade. Entre as margens, alguém, talvez o mesmo oficial, talvez um secretário mais velho, fizera adições. Nomes riscados, datas corrigidas, menções a remessas de mulheres a residências particulares por motivos de proteção. Um desses trechos incluía uma expressão que, no contexto, soou como sentença. Quando o pudor público exige, as leis da casa prevalecerão sobre as confidências particulares. Era um código que transformava o pudor em instrumento de governo. Halim folheou até o fim e, ao virar a última página, encontrou algo que lhe deu um soluço contido. Um bilhete dobrado, menor, escondido entre o verso. A caligrafia ali era menor, quase temerosa. Dizia apenas: não fiquem cegos pela grandeza de quem assina. Há uma casa onde se recolhem os nomes. Procure nas chaves do cofre as marcas das noites. A nota terminava com uma abreviação, uma sigla, que para Halim soava como um eco. Ele a reconheceu não só pela letra, mas por um traço sutil que um escriba, quando apressado, costuma repetir: a inclinação do traço final da letra. Era o mesmo traço que aparecera na página de ordem carimbada que ele já vira. Era, muito provavelmente, a mão de alguém do próprio círculo que decidia manter registros, na casa, por interesse do trono. O relógio do palácio marcou as horas com um bater lento que parecia atravessar paredes. Halim olhou para o espelho de Fátima e, por um momento, a figura que o vidro devolvia era menos a sua do que a dela. Um homem dividido entre o zelo pelo arquivo e o medo das consequências. Ele pensou nas cópias que deixaria em 3 lares de confiança. Pensou no risco de que, uma vez escritas, algumas folhas pudessem desaparecer. Pensou também na possibilidade de que, se abrisse a boca, velhos aliados se fechassem em esquemas de silêncio ou o rejeitassem por covardia. Ergueu-se com cuidado para não fazer barulho, trancou a arca e, ainda assim, manteve a carta consigo enrolada no lenço. Saiu ao corredor, pisando leve sobre as tufas de tapete. A casa parecia adormecida, mas as portas junto ao pátio tinham olhos, servos que não sentiam a mesma ocupação que os patrões e que poderiam ouvir mais do que aparentavam. Halim não queria interlocutores. Queria apenas completar o que começara naquela noite, multiplicar testemunhos, não por malícia, mas por memória. No caminho até a casa do mercador, uma brisa noturna trouxe um cheiro que lhe era familiar, resinas de incenso e óleo de lã que se misturavam ao sal. Passou pela varanda onde, meses atrás, vira a sombra de uma conversa interrompida entre 2 conselheiros. Ao dobrar a esquina, acreditou ver, ao longe, uma figura recortada contra a luz amarela de um lampião. A silhueta permaneceu imóvel apenas um momento, depois perdeu-se na rua, como se tivesse decidido não seguir por ali. Halim acelerou o passo, o coração a lhe bater de um modo que tornava cada ruído do mundo mais presente. Chegou ao gabinete do mercador e bateu de leve. O homem abriu com a preguiça de quem espera visitas periódicas e saudou-o sem surpresa.
Era o mesmo mercador que valorizava memórias e papel. Seus cofres continham coleções de cartas e testamentos que lhe davam fôlego nos negócios e respeito nas praças. Halim inclinou a cabeça e entregou-lhe, sem raros comentários, as cópias que fizera. Não falou do conteúdo, apenas pediu que guardasse, por um tempo, até que ele lhe dissesse o que fazer. Ao sair, a noite pareceu ainda mais densa. Halim pensou na próxima parada, a casa da viúva do embaixador, e depois o esconderijo da irmã caridosa. Havia, contudo, uma tarefa que ele não podia delegar: encontrar a pessoa que escrevera aquela carta ao conselheiro, ou ao menos descobrir quem era o escriba que anotara, nas margens, as pequenas ordens que, agora, lhe mostravam o tecido íntimo do silêncio. Precisava estabelecer a cadeia de cumplicidade, os nomes que tinham transformado mulheres em imagens e as justificativas que haviam servido de laço. Na esquina, a luz trêmula de outro lampião parou e deixou que a brisa lhe aliviasse o rosto. A cidade respirava calma, mas Halim sabia que, em sua superfície de repouso, correntes profundas moviam-se e dissimulavam. E se a justiça que buscar queria apenas nomear, antes disso teria de abrir sulcos onde as palavras pudessem brotar. Fez-se então uma promessa, dita baixinho, como se jurasse a alguém, que cada nome de seu caderno haveria de encontrar um lugar no mundo onde pudesse ser lido. Que, se o trono havia tecido silêncio, ele semearia testemunho. Enquanto seguiu seu caminho, não viu a sombra que o observava do outro lado da rua. Não ouviu o ruído leve de passos que, por instinto, um homem acostumado a tramar tinha a pressentir. Mas o vento, que no terraço dias antes trouxe os versos de Fátima, passou outra vez e deixou atrás de si uma folha solta que rodopiou na calçada, como se quisesse lembrá-lo de que, por quanto cuidadoso fosse, havia sinais que nem sempre se podia controlar. Halim alcançou a folha, a ergueu e leu apenas a primeira linha. Um trecho arrancado de um poema que conhecia. Olhe para cima, que há um sempre mais vasto. Halim guardou a folha no peito. Não mais tarde, não mais cedo, o sempre mais vasto precisava agora ser traduzido em voz. Ainda havia escolhas a fazer. A ordem de quem falar primeiro, os canais por onde os nomes viajariam, as precauções para que o gesto de nomear não se perdesse em mais silêncio. Ele caminhou de volta àquela casa que guardava espelhos, papéis e ecos, possuidor de um segredo que, uma vez solto, poderia sacudir paredes antigas. Ao abrir a porta do seu quarto, ouviu um sussurro, não da casa, mas do próprio tempo. Eram um convite e uma ameaça. Sabiamente, Halim colocou a carta sobre o caderno, acendeu uma vela e passou a noite a copiar, uma vez mais, cada nome, cada adição, cada rubrica. Enquanto escrevia, sentia que não reconstituía apenas um arquivo, erguia uma fileira de nomes que demandava reparação. E quando a madrugada começou a alargar as sombras, entendeu que o passo seguinte exigiria uma escolha corajosa: atravessar o palácio e confrontar não apenas responsáveis, mas as razões que os haviam absolvido por silêncio. No corredor, alguém batia, desta vez com pressa contida. Halim ergueu a cabeça. O coração, que já a tantas inquietações se acostumara, bateu outra vez mais forte. Pela fresta da porta, uma voz baixa pronunciou o nome que Halim buscara nas cartas com tanto cuidado. Era o nome do oficial, e junto a ele uma outra palavra: visita. Halim colocou a pena de lado. A folha ficou por um momento imóvel sobre o caderno, como se também ela aguardasse o desfecho que começava a desenhar-se naquela manhã.